Mas um fã do Roberto Carlos aqui da cidade de Ipu, ele tem um acervo do Roberto Carlos, do rei Roberto Carlos. Então, eu fui lá. Você foi até lá conhecer o acervo do Roberto Carlos? Foi. Bom, então vamos conhecer essa história juntos, né? Então vamos lá, pode rodar, vai. Alô, alô, Vinícius Braga. Olha, pra quem não sabe, recentemente foi aniversário do rei. Não o rei Charles, mas o rei Roberto Carlos. E pra falar sobre o aniversário dele, em comemoração ao aniversário dele, estamos aqui com um fã, o Araújo, ele que tem um acervo riquíssimo do Roberto Carlos. Araújo, muito obrigado por abrir suas portas para mostrar seu acervo. E a primeira pergunta é: por que essa paixão, esse fanatismo? Por que gostar do Roberto Carlos? Inicialmente, eu quero agradecer a sua presença aqui na minha residência, né? Sinto-me honrado por tudo isso e falar um pouco sobre o nosso rei, né? O rei da juventude, o rei Roberto Carlos. Maria Aparecida, é o seguinte, desde de jovem, da adolescência, eu gostei das músicas do Roberto Carlos. E esta paixão, né, pelas músicas do rei, eu acho que faz parte, né, eu acho que faz parte da trajetória de vida do Roberto Carlos. Eu vejo essa ligação, tá? Eu vejo essa ligação. Como? Quando eu comecei a gostar das músicas de Roberto, na metade dos anos 70, por aí, eu tive assim, a curiosidade de saber, né, como outras pessoas que gostam de um certo artista, também da vida, da parte particular daquele artista. E se você observar, né, conhecer a trajetória da vida de Roberto Carlos, é uma coisa impressionante. Roberto teve uma infância em Cachoeiro de Itapemirim, né, sua cidade natal, no Espírito Santo. Uma início, uma infância seus pais extremamente pobres, né, devido àquele acidente ocorrido com ele em 47, né, em Cachoeiro, na sua terra natal, no dia da festa alusiva ao padroeiro lá da cidade, São Pedro, se eu não me engano, 29 de junho de 47, ele acidentou-se na passagem de um trem carregado de minério, houve aquela coisa toda, e Roberto, por 8 anos, andou de muletas, né? Pouca gente sabe a história desse acidente. Ele foi amputado a perna, uma das pernas dele, e Roberto Carlos teve uma infância muito difícil, né? Mesmo com esses problemas, como eu falei inicialmente, financeiros dos pais, o seu Robertino Braga, que era relojoeiro, sua mãe Laura Braga, costureiras, eles tinham era um casal muito pobre, né? Muito pobre. Tinha auxílio no caso do Roberto, tinha um auxílio da tia Amélia dele, né? Que morava no Rio de Janeiro e que auxiliou muito na vida de Roberto. Então, com esses 8 anos que Roberto Carlos passou de muletas, mas era um aluno exemplar. O Roberto nunca se envolveu em drogas, nunca foi fumante, apesar dos discos, né? O de 75 ele aparece na capa com cachimbo, fumando, e no ano seguinte, o de 76, na contracapa, também ele aparece com cachimbo. Mas eu já li muito sobre isso para dizer, para afirmar que o Roberto Carlos não era um viciado, não era um fumante viciado. Eu já li muitas reportagens sobre isso, e algumas pessoas, né, que sabem da vida de Roberto Carlos relataram que era mais charme que ele fazia, não era aquele fumante. Então, Roberto, concluindo, ele nunca se envolveu em fofocas, um cara extremamente resguardado, né, retraído, só aparece em público, né, quando o necessário. É também católico fervoroso, né, e tem diversas músicas, diversas versões para Nossa Senhora, para Deus. E é um cara que nunca se envolveu, mesmo ele no auge da sua carreira,
nos anos 60, né? O Brasil passava por aquele período, né, do golpe militar, que alguns companheiros seus, como Caetano Veloso, mas se envolveram muito, e Roberto sempre se resguardou, né? Eu acho isso, né, de extrema importância, que fez aquela junção, né, das suas belas versões, das suas músicas que relatavam, né, cada um em sua época, a Bossa Nova, quando ele começou, depois o Iê, 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 né, a Jovem Guarda, aquele programa que ele comandou na TV Record, né, e depois, após o primeiro casamento dele, em 68, com a Cleonice Rossi, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ele mudou o estilo dele. Ele casou-se em 68, em 70 ele já lançou o LP dele, aquele tradicional de dezembro de cada ano. Ele já lançou com as músicas românticas, lançou a primeira música na parte de religião, né, falando em Deus, Jesus Cristo, foi um grande sucesso, e mudou aquele estilo. É tanto que em 71, já no ano seguinte, que eu me referi, ele lançou Detalhes, que foi escolhida a música mais bonita da década de 70, de todos os anos 70. Então daí ele mudou o sistema dele, né? Passou a ser um cantor muito romântico, tá? Aqueles estilos que ele passou, como eu relatei, Bossa Nova, Iê, 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 que é um embalo da Jovem Guarda. Ele assumiu o lado romântico dele, ser um cantor romântico. Então eu relaciono essas duas partes, canções belíssimas e a vida pessoal do artista, que é um exemplo. Olha, pelas suas primeiras palavras já podemos notar que você realmente é muito fã. E eu queria entender por que criar este acervo riquíssimo, que eu tô vendo aqui, tem vários discos, tem fita cassete, tem tudo. Por que criar? Olha, mano, Maria Aparecida, é o seguinte, eu sempre gostei das músicas, eu acho que as músicas, agora falando só das músicas, da discografia de Roberto, ela tem momentos para tudo. Se você observar bem, ele fez músicas para todos, na parte romântica, vamos trazer de 70 para cá, para todos o momento vivido no amor, o Roberto relata em suas canções. Tá? Aí eu iniciei com um presente de uma prima minha em LP, que são umas verdadeiras relíquias, né? Eu pego abrir um LP desse de um presente que eu ganhei de 81, você pensa que foi comprado agora, né? Esses LPs que estão fora de linha, eu tenho todos os LPs. Aqui mais em cima tem, que não é completo, mas é uma coleção, é uma mini coleção, porque eu repito, não é uma coleção completa, de fita cassete. São fitas originais, também nunca usadas, né, que dificilmente tem um fã de Roberto que possui essa coleção em fita cassete, que ela já é um pouco mais, muito mais, eram difíceis, né, mesmo para a época. Mas aqui embaixo são os 3 discos, os 3 CDs da parte, né, de filmes, gravado por Roberto, né, filme deles mesmo. Aqui o Ritmo de Aventura de 68, o Diamante Cor-de-Rosa de 70 e a 300 km por hora de 71. Também muito difícil, muito raro esses filmes aqui, são originais. Aliás, convém salientar que toda a minha coleção são originais e novos, todos novos. Mas aqui embaixo, você vê aqui, são todos CDs, tá? Todos CDs originais, todos novos, essa parte aqui, essas duas aqui. Já essa aqui são discos especiais, que não fazem parte da coleção, evidentemente, mas esses discos aqui foram os discos anuais. Quem se lembra do Roberto, ele lançava o disco véspera de Natal, todo dezembro de cada ano, né? Desde 61. Então aqui são os anuais, né? Com a verdadeira coleção. Aqui, repito, faz parte da coleção, evidentemente, mas são discos especiais. Por que especiais? São alguns convidados, como você está vendo aqui, Caetano Veloso, e músicas que já estão contidas aqui no disco que ele lançou anualmente. Ele regrava aqui com novas
montagem, né, uma nova versão, arranjos, né, novos arranjos, mais aperfeiçoado. Né, alguns discos aqui foram lançados em estúdios, mesmo aqui no Brasil, com a qualidade, como esse aqui de 65, né, no início, que não era uma gravação perfeita. Aqui já foram lançados em Los Angeles, em estúdio próprio dele, montado na Orca, no Rio de Janeiro. Hoje ele tem estúdio próprio, então já tinha um equipamento de som mais perfeito, né? De muita qualidade. Aqui são DVDs, são até novos, que até eu nem usava. Olha, até lacrados, são alguns aqui. Aqui são a parte de os DVDs, shows deles. Todos, repito, originais. Na parte de lá, são umas coleções, eu posso até pegar aqui para te mostrar que é uma... Vou pegar essa caixa aqui. Ela é uma versão desse aqui, da ULP grande. Eu vou abrir aqui, você vê aqui. Olha, você vê como é muito lindo essa coleção. Aqui tem do mesmo jeito, também nunca foram usados. Ó, como se fosse um disco aqui. Essa coleção. E ela foi lançada em 2003, tá? E essa por década. Roberto Carlos, essa aqui, por exemplo, está sendo dos anos 60. Aí tem 70, 80, dos anos 90, 2000 em espanhol. E são todos também bem conservados, como você está vendo aqui, novos, que eu guardo também com muito carinho, né? Porque também faz parte da coleção. Olha, eu estou aqui besta, porque realmente é uma coleção riquíssima. E já que você tem tantos, você tem algum favorito? Olha, Maria Aparecida, se falar em favorito, eu tenho diversas músicas que eu não vou dizer marcadas, mas que eu acho belas, são músicas maravilhosas. E que eu até conto, uma das coisas que eu condeno, que eu não acho certo, em show do Roberto Carlos, ele tem, nos shows dele que ele apresenta na Rede Globo anualmente, desde 74, ele tem dos anos 90 para cá, ele tem uma relação de músicas muito repetitivas, tá? Como É Grande Meu Amor por Você, Emoções, Jesus Cristo, deixa eu ver outra que ele canta muito, Detalhes, tá? E outros. Ele seleciona, vamos dizer, de 667 músicas gravadas do Roberto Carlos, né? Gravadas, que ele mesmo tem versões 1138 registradas no ECAD, tá? Mas gravado mesmo aqui, ele tem 676 músicas, isso, 676 músicas. Ele pegou dessas quase 700 músicas e fez uma seleção de 20, 25, e ali ele dá muito repetitivo nos shows. É a única coisa que eu condeno. Se eu fosse para produzir um show do Roberto, eu pegaria uma música como, por exemplo, A Janela, que é belíssima, de 72, ele não canta mais. Se você pegar uma música de Rotina, né, de 76, ele não canta mais. Tá? E são muitos, O Portão, Eu e Ela, Por Ela, a Distância, O Portão, Despedida ele cantou há uns 8 anos atrás. Olha, são canções lindíssimas. É tanto que eu quero contar até que um episódio. O Roberto Carlos é um artista exclusivo da Rede Globo. Ele foi receber um prêmio no SBT com o Silvio Santos. E num certo ano, faz mais ou menos uns 5, 6 anos, um troféu imprensa, se eu não me engano, nos melhores em cada segmento. Aí da música o Roberto Carlos ganhava e não ia receber. Anualmente. Aí acumularam uns 5 troféus. Aí quando o Silvio Santos conseguiu a liberação do artista exclusivo, que é o Roberto Carlos, que é um artista exclusivo da Globo, ele foi lá e recebeu diversos troféus de uma vez só, né? Que referente aos anos que ele não tinha comparecido para receber. Aí o Silvio Santos fez a seguinte pergunta: Roberto, eu tenho uma música que eu adoro, sua. Isso é mesmo, rapaz, adoro. As suas músicas são belíssimas, mas tem uma que me marcou e que eu acho lindíssima.
Aí o Roberto pegou e disse: qual é a música, ô Silvio? Rotina. Que eu acabei de citar aqui, que eu acho linda também. Rotina. Aí eu falei: ô, muito obrigado. Eu disse: não. Aí o Silvio pegou ali, não foi preparado. O Silvio disse assim: dê um plazinho pra nós aí, Roberto. Rapaz, foi meio que dar uma martelada na cabeça dele. Ele foi o jeito de dizer: não me lembro da letra. É uma música lindíssima, olha só. Eu não sei o que se passou, mas ele falou no ar. Eu tenho gravado, só que eu peguei e gravei em VHS. Ele falando para o Silvio Santos que não lembrava da letra. Mas o Silvio Santos tirou, grande profissional que é, tirou de letra, levou e tudo. Mas aquilo pegou o Roberto, uma coisa que não foi ensaiada, né, não foi programado na entrevista, e ele pegou e ressaltou, disse que não sabia a rotina. E eu sei cantar todas as músicas dele. As 667 que tem, 676, eu estou aqui confundindo, 676 músicas gravadas dele aqui. Se você pedir para... Eu posso até esquecer assim um pouco, mas eu sei a letra todinha. Você não quer cantar não? Uma favorita aí, uma sua favorita pra gente? Cantar não sei não, mas cantar não, mas a letra eu sei. Eu acho o Divã a mais linda. O que é o Divã? O Divã é de 1972. Eu vou até pegar lá o LP, mas como tá difícil, essa música ele relata a vida dele, a infância dele. A infância, que eu comecei até falando aqui, a infância difícil do Roberto lá em Cachoeiro. Ele relata o acidente, né, que ele estava brincando, porque nós ipuenses aqui, eu sei que o programa vai para todo o planeta, mas aqui no Ipu, por exemplo, o trem lá em Cachoeiro, ele passa pertinho do mercado, ele cruza a cidade. Eu não sei como foi, eu não conheço bem a história, não conheço de maneira alguma a história de Cachoeiro, mas eu calculo que a estrada de ferro passou quando a cidade ainda era muito pequena, e a cidade desenvolveu ao lado da linha férrea, né, que isso é muito natural, e ela traz progresso, como é o caso da nossa cidade aqui. E lá ela passa como se fosse, imagine ali, como se fosse ali pertinho do Bar do Buriti, ali no centro da cidade, pertinho do Banco do Brasil. Então a gente vê o trem passando, ele era carregado de minério. Quando houve o acidente do Roberto, ele era um menino muito danado, muito ativo, né, danado, ativo, mas era um menino muito inteligente, ganhava prêmios lá na escola dele em Cachoeiro. Quando foi para Niterói morar com a tia Amélia dele, que deu todo um aparato e tudo também, ele se destacou em shows, né? Naquele tempo era muito comum nas rádios terem auditório para os artistas despontarem. O Roberto Carlos recebeu muito não na vida dele, porque para se gravar nos anos 50, final dos anos 50, no caso do Rei, você tinha que ter uma gravadora. Você não pode gravar independente, você não podia gravar independente como agora. Porque se eu souber cantar, se eu quiser gravar um disco independente, eu gravo com o meu poderio econômico. No caso, na época, não podia, você tinha que ter uma gravadora e assinar contrato. E o Roberto Carlos recebeu muito não na gravadora Copacabana, na Odeon, até que ele conseguiu, através de Carlos Imperial, que deu um impulso muito grande na vida dele, que sabia que o Roberto Carlos cantava só. Ele não era, ele desafinava, alguma coisa assim, mas ele tinha certeza, segundo o Carlos Imperial, que o Roberto Carlos, junto com um grupo, com acompanhamento, né, com pessoas profissionais na música, o Roberto Carlos ia desenvolver. Foi o que imaginou o Carlos Imperial. Daí o que é que aconteceu? O Roberto Carlos lançou essa música em 72, porque eu fugi um pouco aqui. Lançou essa música em 72, relatando o acidente dele lá em Cachoeiro, tá? Que ele desviou. Uma amiga que estava com ele, era Fifinha, chamava ela de Fifinha, mas era Maria de Fátima, se eu não me engano. Ela, por pouco, ela não foi esmagada pelo trem, e o Roberto Carlos, que estava brincando com ela, foi que caiu do lado da locomotiva, né, a vapor, no caso da Maria Fumaça, que a gente conhece, e foi esmagada a perna dele. Então ele estava até... o segundo médico que o operou disse que ele não estava sentindo nem dores, porque atingiu um nervo, essa parte de medicina que eu não entendo, né, que atingiu, que o Roberto Carlos chegou lá e disse que viu o sangue e falou para o médico para não sujar o sapato dele, que era novo,
Ele, inclusive, ele falou, ele relata isso aí. Pergunta: eu considero o Divã de 1972, autoria de Roberto e Erasmo, como uma das mais belas, né? Porque são diversas. Eu classifico uma faixa de umas 20 músicas belíssimas do Roberto Carlos, né? Lindíssimas. E que ele, como eu falei inicialmente, ele esquece um pouco, né? Deixa de lado nos shows dele. Ele não interpreta mais. As razões eu não sei. Tem também a música Outra Vez, de 77, mas só que não é de autoria do Roberto, mas tá dentro do repertório dele, né? Que é a música muito linda, né? Que é da Isolda. E ele canta, fez um enorme sucesso. Inclusive esse disco de 77 é considerado o disco mais perfeito, né? As canções mais perfeitas, porque os LPs, quando eram lançados, geralmente eles vinham com 7 músicas do lado A e 7 músicas do lado B. Geralmente eram assim, dificilmente aquele disco vinha com 6, 12, mas geralmente eram 14 músicas. E esse disco de 77, né, que tem ele cantando com assim, uma imagem vermelha, é considerado pela imprensa, e eu também, eu até concordo, como o disco perfeito. São 14 músicas, né, versões maravilhosas. E já que você falou dos discos, tem algum que tem uma história por trás que você diz, olha, eu gosto dele por causa dessa história? Olha, quando eu resolvi fazer a minha coleção, porque um disco ele era caro, tá? Relativamente caro, não era uma coisa, mas para você adquirir, né, o Roberto tem 105 discos, né, dentre em português, espanhol, italiano e inglês. Ele tem algumas músicas gravadas em francês, mas ele não lançou nenhum disco. Ele tem 105 discos, mas para coleção, tá? No meu entender, são 57 discos, 57 LPs no caso, né? Discos. E esses que ele lançou no mercado europeu, né? No mercado latino-americano, não conto porque ele lançou para o mercado de lá, né? É uma coisa paralela. Então é assim. Quando eu resolvi fazer essa minha coleção, era o presente de Natal, mas o favorito do povo brasileiro era o LP do Roberto. Ele lançava geralmente uma semana antes do Natal, todo ano, né? Todo ano ele lançava esse LP. Minha irmã, lá em Fortaleza, existia uma loja muito famosa de disco, toque disco, e minha irmã ficava ali uma irmã minha que mora em Fortaleza, uma delas. Ela, quando chegava na Top Disco, que era a loja top de Fortaleza, ela comprava imediatamente lá e mandava, porque presente de Natal para mim. Ela mandava para Capuipu, para o primeiro portador, né? Mandava o primeiro portador. Aqui no Ipu chegava, existia a loja do saudoso Lázaro Freire, que vendia disco. Muitas vezes eu chegava, há alguns anos eu cheguei a pegar o LP primeiro do que ele, que o Lázaro comprava da gravadora, alguma coisa assim, demorava um pouquinho para chegar, era lançamento, mas a Toque Disco ela conseguia logo, que era em Fortaleza, era a loja mais tradicional lá de Fortaleza. A minha irmã comprava e mandava para mim. Eu chegava aqui e fazia um grande sucesso, né, esses meus discos. E o que é que eu fazia? Eu sempre tive cuidado de, assim que chegar o LP, porque ele arranhava alguma coisa, e eu saía para brincar com meus amigos, eu gravava em fita cassete, mandava gravar e guardava o disco para não arranhar. Então, esses relatos, tudo apesar de a minha irmã ter dado grande parte da coleção, minha esposa atual, a Solange, também me presenteou dos mais novos, né, para cá, dos anos 90. O que me marcou foi o primeiro disco, que foi uma prima minha, lá de Brasília, né? Hoje ela me presenteou o primeiro LP, e foi o lançamento do LP do ano que eu nasci, de 65, foi o primeiro que eu adquiri. Ele está aqui, no meio aqui, oferecido por ela. Hoje ela tem 89 anos, essa minha prima, né? Mora em Brasília, e eu guardo com muito carinho, porque ali foi o ponto mesmo que me despertei para colecionar essas coisas do rei. Inclusive eu tenho aqui essa revista aqui,
Essa revista aqui também, que foi a primeira, você pode observar aqui, a primeira música realmente, a primeira música não, desculpe, a primeira revista oficial de Roberto Carlos. Esse aqui também tem alguns relatos do rei, inéditos também. Então, voltando à pergunta, para não fugir, esse disco de 65 foi o primeiro que eu adquiri. Depois comecei a trabalhar, aí fui comprando devagarinho a minha coleção para completar. Olha, Araújo, fiquei muito feliz em ver como é a sua paixão pelo rei Roberto Carlos, uma pessoa que é marcante para a história do nosso país. E nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. É com você, Vinícius Braga.